A concentração de desigualdades do Afeganistão. A crise afegã de décadas, que leva milhares de pessoas a fugir do país todos os dias, não é igualitária. As imagens da tomada talibã da cidade capital de Cabul, com as fotografias de mulheres em montras a serem pintadas por cima, a substituição de pivôs televisivas, as sessões de exercício de militares talibã no ginásio presidencial são um retrato da queda de um ideal civilizacional urbano de importação europeia que nunca tinha chegado à totalidade do território afegão. No Afeganistão, só 31% da população tem a casa ligada à rede de eletricidade nacional. Em Cabul, são 89%. Em 7 províncias, o valor é tão baixo que se arredonda para zero. Em Cabul, 55% das pessoas sabem ler e escrever. Em mais de metade das 34 províncias afegãs, não chega a 1/3 da população. Em Cabul, a percentagem da população sem dinheiro para comida é de 28%. Em Daikundi, que mal tem estradas que a liguem ao resto do país, 94%. Estas assimetrias continuam. No acesso à água, à internet, à habitação, a trabalho, a proteção. Juntando os dados, ilustra-se a gravidade de uma falha central do discurso mediático e diplomático sobre o Afeganistão. Tendemos a analisar um país cuja população é 75% rural, a partir de uma província capital 85% urbana. Quando se fala nos 2,2 milhões de refugiados afegãos fora do país, ou dos 3,5 milhões de deslocados dentro do Afeganistão, fala-se largamente não de uma população expulsa de centros urbanos em que possuíam certa estabilidade económica e mantinham alguma qualidade de vida, mas de comunidades já pobres e abandonadas, quer pelos próprios governantes, quer por programas económicos de forças estrangeiras ocupantes. É uma dinâmica de há muito. Foi o Reino Unido, durante a série de disputas que manteve com o Império Russo durante o século XIX na Ásia Central, que instituiu no Afeganistão um proto-governo centralizado. A sucessão de invasões britânicas e soviéticas que definiram as fronteiras do Afeganistão moderno garantiram também que, em 1880, a liderança do país ficava nas mãos de um déspota violento, Abdul Rahman Khan, disposto a tornar o país um protetorado britânico, enquanto construía a partir de Cabul um sistema legal e militar altamente centralizado e baseado num Estado policial capaz de suprimir as tentativas de rebelião das tribos afegãs, que se viam roubadas da soberania e influência em nome de uma pretensa unidade nacional. A independência afegã de 1919 e a Constituição de 23, já com Amanullah Khan no poder, trouxeram consigo ímpetos reformistas abundantemente citados. A instrução primária tornou-se obrigatória em escolas sem distinção de género, eliminou-se a obrigatoriedade do uso de burca para as mulheres, aboliu-se a escravatura em todo o país, estabeleceram-se tribunais seculares, criou-se um bilhete de identidade. As mudanças foram pensadas em Cabul e aplicadas a partir da capital. Em resposta, os líderes tribais e religiosos, consideravelmente mais conservadores, ignorados durante toda esta mudança social abrupta, derrubaram o regime com uma sequência rápida de revoltas armadas e reverteram as mudanças. É nesta instabilidade de avanços e recuos que se cristalizam algumas das profundas desigualdades que afligem o povo afegão. Olhando para as questões de género no presente, 28% das mulheres afegãs são casadas antes de fazerem 18 anos. Hoje, 46% das mulheres relatam ter sofrido violência física e sexual às mãos do marido no último ano. É estatisticamente mais provável que uma mulher afegã passe fome do que um homem, que seja desempregada, que nunca tenha a oportunidade de dirigir uma empresa ou chegar a um cargo político. A taxa de literacia entre as mulheres é de 29,8%, entre os homens, 43%. Quando Mohamed Zahir Shah, o último rei do Afeganistão, reiniciou a liberalização do país, com a Constituição de 1964, tinha como pilar do processo a manutenção da independência e soberania do país e o desenvolvimento do nacionalismo afegão. A queda da monarquia em 1973, seguida da queda da República em 78, lançaria o país no sentido contrário. O regime comunista de partido único, estabelecido por Nur Mohammad Taraki, promoveu reformas abrangentes, incluindo o estabelecimento da igualdade de género na lei e a redistribuição de terrenos agrícolas. Muito deste desenvolvimento, como no início do século, foi projetado a partir de Cabul
e centrada em Cabul. O Afeganistão rural não andou ao mesmo ritmo. Os líderes tribais desencadearam uma guerra civil e desta vez a União Soviética interveio em grande escala, primeiro apoiando a defesa do regime e depois promovendo um golpe no seio do Partido Comunista Afegão e invadindo o país, mantendo a doutrina de Brezhnev. O conflito, tornado num palco de guerra fria entre os Estados Unidos da América e a URSS, terminaria formalmente em 1992, com a vitória dos guerrilheiros Mujahideen, apoiados pelos Estados Unidos. Até 2 milhões de pessoas morreram e 6 milhões tornaram-se refugiadas. Da guerra civil que se seguiu, emergiu o primeiro regime dos Talibã e um país fraturado e altamente militarizado por décadas de guerra. As alavancas do poder passaram de líderes religiosos e tribais para os senhores da guerra. Entre 1996 e 2001, com reconhecimento internacional de apenas 3 países, o Paquistão, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, os Talibã reverteram as reformas comunistas e estabeleceram uma teocracia rígida. Atualmente, mais de metade da população afegã, 23 milhões de pessoas, pode passar fome severa. É um aumento de 37% desde abril de 2021. E nos anos 90, quando os Talibã queimaram terrenos férteis para controlar rebeliões internas, as Nações Unidas afirmaram que se tratava de uma estratégia política propositada para manter o poder. Documentaram-se mais de uma dezena de massacres a civis nesse período, levados a cabo pelos Talibã, tropas paquistanesas e organizações terroristas que beneficiavam de apoio estatal. A invasão norte-americana do Afeganistão em 2001 derrubou o regime de Talibã. Garantiu também que por 20 anos se mantinha no limbo uma nação, sem responder às profundas desigualdades internas, centrando os programas de desenvolvimento económico nas zonas urbanas e sem criar confiança nas instituições democráticas, que nunca viram um período prolongado de funcionamento regular no país. Inclua-se aqui a liberdade de imprensa. Sobre a ocupação dos Estados Unidos, o Afeganistão manteve-se como um dos países do mundo em que mais se matam jornalistas. Após o regresso dos Talibã ao poder em 2021, regressou abertamente a censura. Isolados das instituições financeiras globais, sem acesso a reservas monetárias no estrangeiro e com uma economia rural por modernizar, os Talibã impõem o seu novo regime a um país pobre e desigual, que importa 80% da sua eletricidade e até 40% do trigo que consome. E o padrão repete-se. No Paquistão, reúnem-se as superpotências da atualidade, os Estados Unidos, a Rússia e a China, para discutir o futuro do Afeganistão sem haver afegãos à mesa. Dentro do país, os poderes regionais agitam-se perante a memória da guerra civil. E todos os dias, milhares de afegãos fogem. E milhares são deportados e devolvidos ao regime.